2013 eu comecei a trabalhar com organização, mas não foi uma decisão assim que veio de uma hora para outra, né? Antes de começar eu trabalhei com produção, eu sou formada em cinema, e eu trabalhei com produção durante uns 5 anos. Produção de cinema, TV, publicidade, tudo relacionado ao audiovisual. E para trabalhar com produção, você tem que ser muito organizado. A gente tem que organizar logística, gerenciar a equipe, arrumar equipamento, enfim. E a responsabilidade do produtor é muito grande, né? Então, se eu não tivesse organização, o meu trabalho caía por água abaixo, né? E a produção me ensinou muito sobre organização também. E se eu não tivesse essas coisas todas organizadas, eu conseguiria ter muito menos trabalho do que eu tinha. Em 2013 eu fui para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar num programa de televisão. E o programa consumia muito do meu tempo, assim. Eu morava na frente da praia, muito pertinho da praia, e eu não tinha tempo para ir para a praia. Então aquilo me angustiava muito, eu não estava aproveitando da melhor forma, apesar de gostar muito do que eu estava fazendo. E aí eu passei a pensar assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que eu possa aproveitar melhor o meu tempo. E veio o empreendedorismo na cabeça e eu decidi deixar a produção audiovisual e voltei a uma habilidade que eu sempre tive, que foi a organização. E a partir disso eu comecei a pesquisar mais sobre esse universo da organização pessoal, produtividade, fui buscar curso, aí eu fui para São Paulo fazer minha especialização em organização profissional. Eu estudei sobre organização de residências, organização de escritórios, treinamentos, etc. E aí eu fui para essa área. Comecei a ir para a casa das pessoas, para os escritórios das pessoas, ajudá-las a ter os ambientes mais organizados. E aí quando eu entrei dentro das empresas, eu percebi que as pessoas, além de ter bagunça no papel, assim, com várias notas fiscais sem local, com várias coisas bagunçadas nas prateleiras, os funcionários tinham dificuldade para achar e manter as coisas no lugar, eu percebi também que as pessoas tinham uma bagunça digital dentro dos computadores delas, que as notificações de celular ficavam interrompendo o tempo todo. E aí achar um arquivo era um problema tanto no papel quanto no computador. E aquilo interrompia o trabalho, assim, 100%, né? Ficava muito interrompido, ficava muito atrasado, etc. E aí eu pensei, poxa, eu posso ajudar essas pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa muito conectada. Assim, desde criança, eu ganhei meu primeiro computador, eu tinha uns 10 anos de idade. Eu lembro que no dia que meu pai colocou aquele computador na mesa, eu acho que eu nunca mais desgrudei. A partir daquele momento, eu nunca mais desgrudei de um computador. Sempre fucei muito, sempre fui atrás de descobrir ferramenta nova. Tecnologia é uma coisa que sempre me intrigou bastante. E por me intrigar bastante, por eu gostar, eu tenho essa facilidade de mexer com tecnologia. Aí eu pensei, bem, tem a organização como uma aliada e tem a tecnologia que eu também sei mexer. Então eu vou ajudar as pessoas a organizarem sua vida digital também, ajudar elas a serem mais produtivas com a ajuda de tecnologia. E no Brasil, essa parte de organização digital, ela ainda é muito nova, né? As pessoas estão começando agora nesse setor, a tecnologia também não é uma coisa, né, que já computadores, é tudo muito novo, né? Então as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. E aí eu passei a estudar mais e passei a oferecer esses serviços para os meus clientes. De ajudar a organizar tanto os arquivos quanto achar aplicativos certos para fazer uma atividade física, lógico, sempre com a ajuda de um profissional por perto, mas auxiliar na produtividade com esses aplicativos todos, porque se a gente tem muita opção também, vira bagunça. E aí a organização vem para auxiliar. Então, desde aquela época, desde 2013, eu comecei a estruturar. Hoje eu dou treinamentos de organização digital para outras profissionais de organização, para outros profissionais que querem ajudar seus clientes a se organizarem, porque eu não quero que isso seja uma coisa só minha, eu quero que mais pessoas alcancem essa produtividade, que mais profissionais possam ajudar. E eu ajudo hoje as pessoas online. Eu saí do Brasil, fui morar na Califórnia e aí eu comecei a estruturar meu negócio de uma maneira digital. E aí hoje, online, eu ajudo as pessoas a otimizarem o seu tempo e a organizarem uma rotina de organização digital para que elas possam aproveitar melhor os aplicativos e os dispositivos que elas possuem. Então, a minha missão, a minha tarefa é ajudar outras pessoas a escolherem ferramentas certas, a otimizarem seus dispositivos para que elas possam ter mais tranquilidade e mais tempo no dia a dia. Olha, para eu atingir o público, assim, rede social para mim foi a melhor forma. Eu encontro meus clientes, eu encontro pessoas, conexões importantes, faço networking, principalmente através de redes sociais. Eu uso muito Facebook, eu uso muito Instagram para me comunicar com as pessoas, né? Acho que a minha maior comunidade, assim, que eu converso, que troca informações comigo, tá no Instagram.
E atualmente eu venho experimentando mais as ferramentas como o Snapchat, o Stories do próprio Instagram, porque eu acho que o vídeo, né, é uma forma de aproximar muito as pessoas. Então, basicamente, eu comunico através de rede social e eu produzo muito texto, né? Então tem texto no blog, tem texto na newsletter, que é semanal, então tem coisa que vai na newsletter que não vai no blog, é mais para quem assina mesmo. E agora eu estou escrevendo um livro que daqui a pouquinho espero aí que todo mundo possa ter eles à mão. O livro atualmente, assim, o meu plano é lançar ele como uma versão digital, né? Que afinal fala um pouquinho do digital também, que é a minha área. E porque eu acredito que o digital possa exponenciar, né, esse alcance das pessoas. Mas um livrinho de papel também vou querer ter na prateleira. Bem, aí esse grupinho, né, dos desorganizados digitais são as pessoas que eu costumo trabalhar. E o que compõe, né, uma pessoa que é desorganizada digitalmente? Eu percebi algumas causas assim que são comuns entre os desorganizados digitais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas causas, né? Acho que a principal delas é que hoje a gente tem um volume de informação que a gente recebe por todos os lados, né? Vem por rede social, vem pelo e-mail, vem pelos nossos mensageiros instantâneos, no WhatsApp, que entra coisa o tempo todo. Então, imagina só, antigamente a gente recebia, uma pessoa ligava na nossa casa, se a gente não estava, deixava recado e aí depois a gente telefonava. Hoje em dia a gente recebe uma mensagem e aí já está no nosso bolso, né? Então isso tudo, esse volume de informações fez com que as pessoas tivessem vários canais e fosse difícil de administrar. Outra coisa que é uma causa muito forte da desorganização digital é que as pessoas não têm esse cuidado com os dispositivos que elas possuem. Esses dispositivos, computador, notebook, celular, tablet, são dispositivos frágeis. Eles têm uma memória, eles têm um processamento. Então, se a gente não cuida, se a gente só vai jogando coisa lá dentro, uma hora ele vai saturar, ele vai dar um problema, né? E são coisas muito caras, a gente precisa cuidar porque é um investimento muito caro e que consome muitos recursos da natureza também, né? Então, o impacto ambiental quando a gente não cuida desses dispositivos também é muito grande. Então, eu acho que essa coisa do descuido com a tecnologia que a gente possui também é muito forte entre os desorganizados digitais. Porque, eu não tenho tempo para fazer um backup. E aí, o que acontece? Não faz esse dispositivo ter o cuidado que ele merece. A outra coisa é que tem muita notificação. Então, a gente fica o tempo todo no tempo do outro, sabe? É muito imediatismo, as pessoas respondem na hora que a mensagem chega, aí se você não responde na hora que chega no WhatsApp, aí alguém te chama, te mandei um WhatsApp, aí manda um e-mail, aí te manda um message, aí você fica cercado de notificações por todos os lados, você deixa de fazer o que era para você fazer para responder uma demanda que muitas vezes podia esperar um pouquinho mais para ser respondida, né? Outro detalhe que influencia muito é o uso excessivo que a gente tem de redes sociais. Eu acho assim que a gente passa muito tempo ali e nem sempre consumindo coisas que vai agregar algum valor no nosso dia a dia. Muitas vezes é aquele dedinho nervoso no feed ali, passando e voltando, e é como se fosse consumir junk food. Tá engolindo, 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 mas está engordando o nosso sistema. Então essas causas são muito fortes entre essas pessoas, né? E o que isso tem de efeito, né? O que eu percebo que isso tem de efeito muito forte é que a gente tem medo de ficar offline. Então, é uma ansiedade, assim, algumas pessoas ficam sentindo que o celular está aqui do lado e que ele está vibrando, escutam o vibrar e o celular não está vibrando. Então, a gente tem um medo de ficar por fora, a gente tem um medo de ficar offline, então aquela síndrome de, nossa, esse lugar não tem Wi-Fi. Tá 1% da minha bateria, né? Isso é uma coisa que a gente está sentindo que está mais comum entre as pessoas também. E a noção do tempo mesmo está sendo afetada por conta disso. Entra no e-mail para responder um e-mail que é 20 minutinhos, que é assim, 2 minutinhos e leva 20 para responder aquele e-mail. Então uma coisa que era para ser pouca acaba tomando um tempão. E uma coisa que influencia muito de efeito nos desorganizados digitais é a perda das informações. Então, eu conheci uma cliente que trabalhou comigo que ela perdeu o primeiro ano inteiro de fotografias da filha dela. O primeiro ano de vida da filha dela ela perdeu porque perdeu o HD. Isso não se recupera, né? Então a dor que a pessoa tem, de perder as memórias dela. Então essa perda de dados é muito forte.
E qual que é a solução, né? Foi o que eu percebi, foi um caminho que eu passei também. Que, lógico, eu também perco meu tempo ali nas redes sociais, também fico navegando, também recebo muita mensagem no WhatsApp, também converso com as pessoas pelo Skype, também consumo muita informação. Então é um processo que eu passei e que hoje eu tento passar para as pessoas também, que é a organização digital. E quando eu falo de organização digital, não é apenas colocar arquivos em pastinhas, né? Quando eu falo de organização digital, é realmente enxergar como é esse comportamento que você tem perante a tecnologia, para que a gente não seja tão passivo em relação a isso, mas que a gente tenha um posicionamento mais ativo mesmo, de fazer com que a tecnologia trabalhe com a gente, porque é para isso que ela funciona, foi para isso que ela foi criada, para ajudar. E ela ajuda muito, só que a gente tem que enxergar o nosso comportamento em relação a ela, como que a gente está trabalhando junto com a tecnologia. A outra coisa é que a gente tem que delimitar, né? Assim, tem muita informação. A gente tem que escolher o que é para consumir, tem que escolher aonde a gente vai dedicar o nosso tempo, porque a gente sempre teve muitas informações. Se você vai no supermercado, tem ali uma prateleira cheia de shampoo, mas você tem que escolher um, você não vai levar todos para casa, né? Então, a gente precisa escolher o que a gente consome, delimitar esse conteúdo que vem, faz parte de uma organização, sim. E essa organização também é dar um lugar para cada coisa morar, não é deixar as coisas espalhadas, porque quando a gente precisa localizar uma coisa, é muito mais prático, nossa, eu sei o caminho. E não apenas quando a gente precisa achar uma empresa, por exemplo, todo mundo tem que saber onde estão os arquivos, tem que ser fácil, porque se um funcionário não vem, outro tem que localizar uma informação facilmente dentro de um servidor. Então as informações têm que estar organizadas. Eu quero achar um e-mail, tem que estar fácil de achar um e-mail. Eu quero achar um telefone, tem que estar fácil de achar um telefone. Eu quero achar uma receita de bolo, tem que estar fácil de achar essa receita de bolo. Então organizar faz muito parte disso. Outra coisa importante na organização digital é você automatizar processos, né? Então a máquina ela pode fazer muita coisa por você. Então sabe quando você está escrevendo um e-mail, uma pessoa te manda e você sempre tem uma resposta padrão para aquilo? Então você pode ter um sistema ali que quando você precisar ter aquela resposta, ela já esteja armazenada no seu e-mail. Então automatizar faz com que as coisas sejam muito mais práticas e você não fique perdendo um tempinho em cada coisinha, porque a máquina pode fazer isso por você. Então organizar digitalmente também faz parte, automatizar também faz parte dessa organização digital. Só que tem uma coisa muito importante, não adianta você organizar e deixar todas essas coisas prontinhas se você não mantiver, né? Num sistema de TI, por exemplo, o técnico tem que sempre ficar de olho para fazer reparos no sistema, para fazer uma manutenção no sistema. Um sistema de organização depende muito dessa revisão também. Depende de você voltar, fazer um backup com frequência, de você manter as coisas no lugar. Então, semanalmente você tem que olhar se aquela sua pasta de downloads não acumulou um monte de coisa ao longo da semana. E se acumulou, você colocar essas coisas para funcionar. Se o seu e-mail não acumulou de coisas ali, que você pode processar e deixar a sua caixa mais limpinha, né? E isso faz parte também de responder às pessoas, tem muitas respostas nesse meio do caminho, né? Então, revisão faz parte disso. Então, se você delimita, se você enxerga esse comportamento, se você organiza, se você coloca a automação para funcionar e se você revisa esses sistemas, todos esses efeitos da desorganização digital, eles vão sumir da sua vida e você vai, consequentemente, ganhar mais tranquilidade, vai ganhar mais produtividade, vai ganhar mais tempo no seu dia a dia para poder fazer as coisas com uma tranquilidade enorme. Então, organizar a vida digitalmente não é só colocar em pastinha. Organizar a vida digitalmente é fazer com que essa vida digital que a gente tem flua, funcione bem melhor e não trave a gente no dia a dia. Então, assim, se você está sentindo de alguma forma que essa desorganização, que essa bagunça digital está te afetando no trabalho ou no seu dia a dia mesmo, você pode ter certeza que o tratamento é organizar. Se você fizer esse tratamento, nem que seja um pouquinho, assim, doses pequenas durante o seu dia, esse remédio vai trazer uma solução enorme na sua vida.